Há lugares no planeta que parecem resistir ao olhar humano, como se guardassem uma verdade que não deveria ser encontrada. A maioria das pessoas imagina o oceano como uma imensidão azul homogênea, mas o fundo do mar está repleto de fronteiras que não aparecem nos mapas. Entre elas, uma se destaca não apenas pela profundidade, mas pelo mistério: a Fossa de Porto Rico. Durante décadas, esse abismo foi tratado como um detalhe geológico, um ponto obscuro no Atlântico. Mas conforme a tecnologia avançou, sinais inesperados começaram a surgir dali, e quanto mais os cientistas tentavam observar, mais estranhas se tornavam as respostas. O que poderia estar escondido em uma região onde a própria gravidade se comporta de forma anômala? Por que dados coletados com equipamentos de ponta desaparecem como se nunca tivessem existido? E, talvez o mais perturbador, por que um grupo de especialistas que esteve lá descreveu sons e sinais que não correspondem a nenhuma forma de vida conhecida? É nesse ponto que a história ganha corpo. O foco não é apenas o abismo, mas os homens e mulheres que ousaram investigá-lo, enfrentando pressões físicas e mentais que poucos poderiam suportar. Eles não buscavam fama ou espetáculo. Queriam compreender. E, no entanto, ao tentar iluminar o desconhecido, acabaram revelando algo que talvez fosse melhor permanecer oculto. Entre esses nomes está o de uma figura pouco mencionada fora dos círculos científicos, um engenheiro e explorador que construiu o próprio veículo submersível para descer onde quase ninguém ousou chegar. Ele descreveu a experiência com entusiasmo, mas ao mesmo tempo com cuidado que denunciava algo maior do que simples admiração pelo mar profundo. A bordo da sua criação, ele captou sinais que não deveriam existir: um pulso rítmico, repetitivo, acompanhado de variações eletromagnéticas. Não era apenas som. Era direção, intenção. Como se algo estivesse sondando, devolvendo o olhar. Essas primeiras gravações circularam de forma discreta, restritas a relatórios internos. Nenhum anúncio oficial foi feito. O risco de alarde era real. Afinal, como apresentar ao público a ideia de que o oceano, até então considerado território dominado pela ciência, abrigava fenômenos que não se enquadravam em nenhuma categoria? Mas o silêncio só aumentou a tensão. Outros grupos, em diferentes países, começaram a registrar anomalias semelhantes. Era possível ignorar coincidências. Talvez uma falha de instrumentos. Muitos tentaram seguir por esse caminho, descartando o improvável. Mas havia algo persistente, quase teimoso, nas evidências que surgiam. Dados de gravidade indicando regiões de densidade impossível. Migratórias de baleias quebrando padrões conhecidos, como se orbitassem em torno de algo invisível. E principalmente, os chamados vazios nos registros, conjuntos inteiros de informações que simplesmente desapareciam. Não corrompidos, não danificados, apagados. Um técnico europeu descreveu a sensação como se tivesse visto a própria memória de um equipamento ser varrida por um pulso invisível. Não houve explosão, não houve falha mecânica. Apenas ausência. Como se alguém ou algo não quisesse ser medido. Esse testemunho ecoou entre os bastidores acadêmicos, embora raramente chegasse à imprensa. E quem ousava falar em público era rapidamente desacreditado, rotulado de exagerado, de sensacionalista. O narrador observa: é nesse ponto que a história se aproxima mais da psicologia humana do que da biologia marinha. O que fazer quando se descobre algo que contradiz o que acreditávamos conhecer? Ocultar para evitar pânico? Ou expor, mesmo sem entender, correndo o risco de ser ridicularizado? Essa tensão entre o medo e a curiosidade parece ter guiado cada decisão desde que o primeiro pulso foi registrado. Enquanto isso, sob a superfície, criaturas adaptadas à escuridão continuavam vivendo suas rotinas silenciosas. Isópodes gigantes, polvos transparentes, águas-vivas que iluminam o vazio como lanternas frágeis. Mas nenhuma dessas formas de vida explicava as anomalias detectadas. Eram peças fascinantes, sim, mas não eram a chave do enigma. O que estava em jogo parecia maior. Com o avanço dos anos, os projetos de monitoramento se tornaram mais ambiciosos. Redes de hidrofone foram instaladas, drones autônomos preparados para descer além dos 8.000 metros de profundidade. Havia um otimismo inicial, a sensação de que, com tecnologia suficiente, tudo seria explicado. Porém, a cada expedição, a linha entre ciência e mistério se tornava mais turva. E então, veio o silêncio interrompido. Em meio ao registro rotineiro de sons oceânicos, um padrão se destacou: pulsos de 9 em 9 minutos, com duração de 45 segundos cada. A precisão era o que assustava. Não se tratava de acaso. Não se tratava de falha. Aquilo parecia comunicação. Ou vigilância.
A equipe que analisava os dados descreveu um frio percorrendo a espinha quando perceberam que os pulsos não se espalhavam aleatoriamente, mas percorriam a linha do fundo da fossa, como se algo estivesse se deslocando em paralelo ao relevo. Uma presença silenciosa, invisível, mas rastreável. O narrador, nesse momento, hesita. É possível falar em vida quando se trata de algo que não apresenta as mesmas características que conhecemos? Ou estaríamos diante de uma forma diferente de existência, baseada em princípios que sequer temos linguagem para definir? O termo cunhado nos relatórios, sonar biologicamente modulado, soa mais como uma tentativa desesperada de nomear o inominável do que como uma definição científica. O certo é que, a partir daquele instante, a fossa de Porto Rico deixou de ser apenas uma anomalia geológica. Tornou-se um espelho de nossas próprias limitações. Uma lembrança de que, apesar de todo o progresso, ainda existem fronteiras que não dominamos. Mas essa revelação não trouxe respostas. Pelo contrário, abriu portas para perguntas que se tornaram cada vez mais perturbadoras. Se havia algo ali embaixo, por que começava a se mostrar agora? Qual a natureza de um organismo capaz de interagir com campos eletromagnéticos e ao mesmo tempo emitir pulsos regulares? E, sobretudo, estaríamos realmente preparados para lidar com o que fosse encontrado nas profundezas? Enquanto essas questões se acumulavam, uma nova expedição era preparada. Mais avançada, mais equipada, mais confiante. O objetivo era penetrar ainda mais fundo, registrar imagens em tempo real, trazer provas. E foi nesse ponto que a linha entre ciência e espanto se rompeu de vez. A expedição lançada em 2024 não era apenas mais um projeto científico. Era a tentativa de romper o véu que encobria a fossa. Um consórcio internacional, reunindo institutos governamentais e empresas privadas, mobilizou recursos inéditos. No centro da missão estava o Pelagia X-7, um drone submersível concebido para resistir a pressões que esmagariam qualquer outra máquina. O equipamento não apenas descia em silêncio absoluto, evitando perturbar o ecossistema, como também transmitia imagens e dados em tempo real. Era a aposta definitiva de que, enfim, a escuridão revelaria seus segredos. No início, tudo parecia dentro do esperado. O veículo deslizava pelo abismo, registrando planícies de sedimentos e criaturas bioluminescentes que cintilavam à distância, como se fossem estrelas presas no fundo do oceano. O silêncio, porém, logo se transformou em um vazio inquietante. De repente, a transmissão congelou. O monitor na superfície se apagou, mergulhando a sala de controle em uma tensão muda. Por 4 longos minutos, ninguém respirou fundo. Seria o fim do equipamento, perdido para sempre nas profundezas? Quando o sinal retornou, o que surgiu na tela não parecia pertencer a este mundo. Uma forma translúcida atravessou o campo da câmera, etérea, quase intangível. Não havia nadadeiras, membros ou qualquer mecanismo de locomoção reconhecível. O corpo se movia como se fosse guiado por um campo invisível, ondulando suavemente no vazio. Mais perturbador ainda, sensores registraram variações elétricas enquanto a criatura passava. Não era apenas um organismo biológico. Havia ali uma dimensão que misturava matéria viva e circuitos desconhecidos. O impacto entre os pesquisadores foi imediato. Alguns tentaram racionalizar. Talvez fosse apenas uma espécie gelatinosa ainda não catalogada. Mas a análise dos dados não sustentava a hipótese. O organismo emitia pulsos elétricos próprios, como se manipulasse o ambiente em torno de si. Era impossível encaixar aquilo nos modelos tradicionais de biologia marinha. O Pelagia X-7 conseguiu retornar, trazendo consigo não apenas imagens, mas também um resíduo colado ao casco. Esse material se tornaria a peça central de um dos estudos mais polêmicos já conduzidos em laboratório. Sob microscópio, o que se via parecia banal, uma película orgânica, sem cor definida. Mas ao ser submetida a uma corrente elétrica, a surpresa aconteceu. Filamentos minúsculos se estendiam, como fios microscópicos tentando se conectar, para em seguida desaparecer sem deixar vestígios. A doutora Elise Ferrer, especialista em bioeletricidade, liderou a análise. Ela descreveu a sensação de estar diante de algo vivo, mas que não obedecia a nenhuma regra conhecida. Sequenciamento genético revelou um quebra-cabeça ainda mais perturbador. Faltavam os marcadores típicos da vida terrestre. Não havia sequências familiares de DNA que sustentam organismos do planeta. No lugar delas, estruturas que lembravam vesículas eletrolíticas, capazes de armazenar e liberar energia como pequenas baterias biológicas. A conclusão era ousada, mas inevitável. Aquele ser não dependia de luz ou de cadeias alimentares tradicionais.
Sua energia vinha da manipulação direta dos campos eletromagnéticos das profundezas. Uma adaptação impensável para qualquer forma de vida conhecida. Era como se a criatura tivesse evoluído em um ecossistema paralelo, isolado por milhões de anos e guiado por princípios diferentes daqueles que moldaram a superfície da Terra. Esse achado provocou um terremoto intelectual. Se a biologia podia assumir uma configuração tão radical, o que mais poderia estar escondido em ambientes isolados? A questão deixava de ser apenas científica. Tornava-se filosófica, quase existencial. Até onde vai o conceito de vida? O que realmente nos separa do inorgânico? A inquietação cresceu quando uma segunda missão foi organizada, meses depois. O objetivo era claro: reencontrar a criatura e registrar mais evidências. Com tecnologia ainda mais avançada, incluindo estímulos elétricos projetados para atrair respostas, a expedição parecia ter todas as condições de sucesso. Mas o abismo continuava a desafiar as expectativas humanas. Nenhuma forma translúcida foi registrada, nenhum sinal visual foi capturado. A frustração tomou conta da equipe. Teriam imaginado demais? Seria a primeira aparição apenas um erro de interpretação? Mas quando as esperanças já estavam se dissolvendo, os hidrofones registraram novamente a assinatura familiar, os mesmos pulsos rítmicos, agora emitidos de um ponto ainda mais profundo, mais de 8.400 metros abaixo da superfície, junto a uma falha tectônica colossal. O que intrigava não era apenas a repetição do padrão, mas a forma como o sinal chegava até os receptores. Havia um atraso calculado, como se fosse retransmitido de camadas mais baixas do que os sensores podiam alcançar. Era como ouvir uma mensagem ecoando de um corredor sem fim. Aquilo não parecia reação instintiva. Era a resposta. Os cientistas permaneceram em silêncio diante dos gráficos. A hipótese mais sóbria já era suficientemente perturbadora. A criatura não apenas existia, como demonstrava capacidade de navegação e resposta ao ambiente que desafiava qualquer entendimento. Mas a suspeita que rondava a mente de alguns era ainda mais ousada. E se não estivéssemos falando de um organismo isolado? E se o que se manifestava fosse parte de algo maior? Uma rede ou colônia de entidades ligadas por um sistema de comunicação invisível? O narrador observa. Há um momento em que a ciência se vê diante de um dilema. Ou ela admite que está diante de um erro colossal, ou aceita que descobriu algo que redefine os limites da realidade. Foi nesse ponto que muitos preferiram o silêncio. Relatórios oficiais se tornaram escassos. Análises completas foram classificadas. Mas os dados já tinham circulado o suficiente para que fosse impossível apagar a dúvida. O mais inquietante não era a dificuldade em catalogar o organismo. Era a sensação de que ele, de algum modo, percebia a presença humana. Como se aqueles pulsos regulares fossem, na verdade, um reflexo. Um olhar devolvido. E a questão inevitável começou a assombrar os envolvidos. O que acontece quando tentamos compreender algo que talvez não queira ser compreendido? Os registros oficiais da missão foram publicados de forma seletiva. Artigos em revistas científicas falaram de novas formas de vida adaptadas à pressão, mas omitiram qualquer menção à criatura translúcida e à estranha assinatura elétrica. O que ficou para o público foi apenas um vislumbre domesticado, quase burocrático, de um feito que deveria ter abalado o mundo. Nos bastidores, contudo, a história era diferente. O material coletado, aquela película que reagia a estímulos elétricos, nunca mais foi disponibilizado para análise independente. Rumores diziam que fora enviado para laboratórios militares, sob protocolos de segurança rígidos. Outros, mais ousados, afirmavam que havia empresas privadas dispostas a investir bilhões para explorar possíveis aplicações biotecnológicas. Afinal, se a vida podia armazenar e manipular energia daquela forma, o que impediria de transformar esse princípio em tecnologia? Mas havia uma inquietação ainda maior. Alguns membros da expedição relatavam sonhos estranhos após o retorno. Visões de luzes pulsando em sequências rítmicas, como se fossem chamadas de um lugar distante. Outros descreviam a sensação de estarem sendo observados mesmo fora da água, um eco persistente, invisível, mas presente. Relatos, claro, tratados como fruto do estresse da missão. Ainda assim, ninguém conseguia ignorar a coincidência. Todos os que tiveram contato próximo com o material apresentaram os mesmos sintomas. O narrador reflete. Quando o homem avança sobre territórios desconhecidos, sempre acredita que domina a narrativa. Foi assim com os exploradores das selvas, com os navegadores que cruzaram oceanos, com os cientistas que abriram caminho na física nuclear. Mas há uma linha tênue entre descoberta e invasão. E, muitas vezes, essa linha só é percebida quando já foi cruzada.
Os dados captados pelo Pelagia X7 permanecem guardados em servidores criptografados. Porém, alguns fragmentos vazaram, alimentando fóruns obscuros da internet. Entre os arquivos, espectrogramas que exibem pulsos rítmicos, impossíveis de diferenciar de um padrão de comunicação intencional. O que parecia ser apenas um organismo marinho transformava-se, aos olhos de quem analisava sem filtros, em algo mais próximo de uma linguagem. Uma linguagem que ninguém sabia traduzir. A dúvida cresce. E se não estivermos falando de uma forma de vida isolada, mas de um sistema, uma inteligência distribuída pelo abismo, a criatura translúcida poderia ser apenas um fragmento de uma rede maior, tão vasta que o olhar humano mal arranhou sua superfície. Foi nesse ponto que muitos cientistas começaram a se retirar do debate. Não por falta de dados, mas porque compreender a dimensão daquilo implicaria questionar não apenas a biologia, mas a própria centralidade da espécie humana. Afinal, se a vida pode assumir formas que manipulam energia diretamente, e se essas formas são capazes de interagir de maneira organizada, o que isso nos torna? Apenas mais um episódio na longa cadeia da existência, talvez nem o mais relevante. O silêncio, portanto, passou a ser a resposta mais confortável. E, ao mesmo tempo, a mais perturbadora. Alguns acreditam que a criatura foi um acidente, um lampejo de algo que jamais voltará a se repetir. Outros estão convencidos de que a entidade, ou rede de entidades, apenas recuou, observando, medindo a insistência humana em adentrar seus domínios. Talvez a ausência de novos registros não seja ausência, mas escolha. O narrador observa, a ciência se move pelo desejo de compreender, mas há descobertas que não trazem respostas, apenas espelhos. E ao olhar para as profundezas, talvez tenhamos encontrado não uma criatura, mas o reflexo daquilo que não estamos prontos para aceitar. No final, resta uma sensação impossível de apagar, aquela forma translúcida, silenciosa, devolvendo um olhar que não era humano. Um olhar sem olhos, feito de pulsos e sombras, mas ainda assim inconfundível. E a pergunta que permanece, ecoando como sinais nos hidrofones, não é o que era aquilo. A pergunta real, a que ninguém ousa formular em voz alta, é outra. E se não era a primeira vez que eles nos viram?